Hoje nós estamos aqui no consultório do Dr. Carlos Patara para falar para vocês um pouquinho sobre homeopatia. Olá, Patara. Obrigada, Dr. Carlos, por estar nos recebendo hoje para esclarecer dúvidas que pode ser para várias mãezinhas e paizinhos que vão nos assistir. Primeiro, eu gostaria de saber que o senhor falasse um pouquinho sobre o que é homeopatia. Tá. A homeopatia, Wendy, ela é uma ciência que tem mais ou menos uns 250 anos. Ela foi idealizada por um médico alemão chamado Samuel Hahnemann. Esse médico, ele ficou um pouco desmotivado com a medicina da época. A medicina da época era baseada em tirar as coisas do corpo. O pessoal achava que o mal estava dentro do corpo, então precisava fazer sangrias, remédios para dar diarreia, para induzir o vômito, né? Então, tirando esse mal do corpo, tirando um pouco de mal do corpo, o corpo se restabeleceria. Quando, na verdade, o tratamento às vezes matava mais do que a própria doença. E ele perdeu um amigo quando ele fazia uma faculdade de medicina. Então, ele se desiludiu com isso, deixou de fazer a medicina, e como ele era filho de judeus e que trabalhava com porcelana, o pai dele fez ele aprender mais de 12 línguas. Então ele, justamente para essa parte de comércio das porcelanas, ele passou a começar então a apenas traduzir livros de química, de medicina, né, para sobreviver, porque ele se desiludiu com a prática médica da época. Numa dessas traduções que ele fez, era de um médico que trabalhava no Peru, com trabalhadores que lidavam com a casca de uma árvore chamada quina. Essa casca, e como nessa região do Peru havia muita malária, ele começou a perceber que as pessoas que lidavam com essa casca ou com essa árvore tinham as febres características da malária, mas não apresentavam a doença como se fosse, entre aspas, uma vacina, porque até então não se conhecia na época isso daí. Então ele começou a pensar que, puxa vida, será que isso tem alguma relação? E ele desenvolveu aí então a teoria da homeopatia, que basicamente se baseia em dar para a pessoa a mesma substância natural, né, ou criada pelo homem, que numa pessoa normal provoca determinada mudança, doença ou sensação. Quando essa mesma substância que causa essa sensação, ela é diluída várias vezes, até um ponto quase que ela desaparece, ela cria nessa pessoa uma doença, entre aspas, artificial, que mata a doença verdadeira, né? É o princípio da similitude, é como tratar a pessoa desenvolvendo uma própria defesa da pessoa em relação a isso mesmo. Então ele começou a pegar várias pessoas, dava um caderninho para essa pessoa, dava determinado remédio e todo mundo marcava o que sentia em relação a isso. Ele transformou isso num compêndio médico chamado matéria médica. Então ele começou a juntar, puxa, tal substância, quando diluída, né, bastante, e cada diluição dela ela é sacudida, né, ele chama de sucção, isso daí, passava para a substância a água ou álcool que tinha as propriedades curativas dela sem causar doença mais. E aí que ele começou a desenvolver isso daí, passou para o mundo inteiro em relação a isso daí. Então é mais ou menos isso aí que aconteceu na homeopatia. Ele começou a fazer isso na Alemanha, depois passou para a Espanha, para a França, Estados Unidos, Argentina e depois chegou até o Brasil no comecinho de 1900, mais ou menos. E em relação à consulta homeopática, qual a diferença dela? Né? A gente sabe que ela é bem mais profunda. Perfeito. Né? A primeira coisa que tem que dizer assim, que o médico homeopata é um médico, tá certo? Existem algumas pessoas que se formam em homeopatia sem ser médicos. São profissionais que estudam, dedicados, mas eles não têm a formação médica. Então, o Conselho Regional de Medicina, por exemplo, eu sou titulado em homeopatia, né, como tenho amigos titulados em acupuntura. Então, são duas especialidades teoricamente alternativas que são reconhecidas pelo Conselho, né? Então, na verdade, o homeopata é um médico. Então, ele vai pedir exame, ele vai fazer todas as consultas clássicas, tudo o que acontece. Só que a abordagem do paciente é um pouco diferente. Uma vez que a homeopatia ela trata
a pessoa e não a doença, a gente tem que ter pequenas nuances para diferenciar as pessoas uma da outra, por esse princípio da similitude. Então, o que eu vou procurar na homeopatia? Eu vou procurar sempre da característica descrita das reações que os remédios causam nas pessoas, né? Que os sintomas que as pessoas me dizem na consulta sejam mais semelhantes possível à característica de cada remédio. Por isso, uma consulta mais demorada, uma consulta mais de perguntas bem específicas, né? Porque a gente acredita que não existe uma impressão digital igual a outra, né? Então, cada pessoa é diferente, né? Na alopatia, 10 crianças com pneumonia provavelmente vão ser tratadas com o mesmo remédio, né? Na homeopatia, por exemplo, 10 crianças com pneumonia vão ser tratadas com remédios diferentes, porque na verdade cada uma tem a sua pneumonia. E essa é a diferença que acontece, que a gente fica um pouco limitado normalmente no sistema de saúde do Brasil relacionado a consultas de convênios, que normalmente são consultas curtas, né? Por isso que a homeopatia tem essa dificuldade, né, de fazer. A gente precisa de uma consulta de 40 minutos, 50 minutos, 1 hora na primeira vez, até você começar a tentar identificar. Até brinco que a homeopatia é lenta, né? Na verdade, é o homeopata que é lento, né? Porque ele demora para acertar o remédio. Porque quando ele acerta, ela é rápida, ela é rapidinha. Então essa consulta se baseia numa anamnese, que é conversar com o paciente, conversar com os pais do paciente, no caso a pediatria, o que eu faço, né? Então você começa desde a história do parto, como foi esse parto, a relação do pai com a mãe, como é a característica da família, como é que ele, né? Você tem que mais ou menos sentir um pouco o que está acontecendo e ver o que isso pode estar atrapalhando ou tirando o equilíbrio da criança. A homeopatia busca equilíbrio, né? E como é que a gente imagina isso aí, equilíbrio no dia de hoje, por exemplo? Imagine você que inclusive tem a escola, que é uma sala de aula de 10 alunos. Aí um chega com catapora. Se só o vírus da catapora fosse a causa da doença catapora, os outros 9 teriam que necessariamente ter catapora. Por que alguns têm e outros não têm? Independente de tomar vacina ou não. Tá? Por quê? Quando esse vírus chega no paciente, esse paciente está equilibrado ou está desequilibrado. Se ele dá brecha para esse vírus entrar, tá certo? É isso mais ou menos que a gente busca na homeopatia. Então a gente busca o equilíbrio. Então você equilibrando a pessoa vai jogando essa doença para fora. E isso, na consulta homeopática, depende muito da história de vida dessa pessoa, né? Um adulto tem uma história de vida, tem os seus traumas, tem os seus períodos felizes, né? E a gente vai pegando isso para a homeopatia. A criança já tem uma história um pouco menor de vida. Então a gente tem que ver a história familiar, porque a criança é um espelhinho que reflete o que está vendo em casa, o que está vendo nas casas dos avós, na casa dos amigos, né? Então, essa consulta é demorada por isso. Então, quando a gente pergunta os gostos alimentares, se a criança transpira muito, se tem muita sede, como é que são os sonhos, como é que ela dorme, né? Se tem algum tipo de alergia, se gosta de alguma coisa, se não gosta, como é o temperamento, tudo isso é envolvido para tentar fazer a consulta homeopática e tentar deixar essa criança o mais parecido possível com os rótulos dos remédios, vamos dizer assim, com as características, uma descrição dos remédios para acertar o remédio mais rápido. E, Dr. Carlos, qualquer doença pode ser tratada pela homeopatia? Claro, sem dúvida. Inclusive, a gente fala justamente isso, né, que a gente trata o doente, né? Então, eu não fico muito preocupado exatamente com a doença, eu fico preocupado de que forma que essa pessoa, no caso dessa criança, conseguiu ter essa doença. A que ponto chegou isso, né? Como é o hábito de vida dela, como é a característica de vida dela que proporcionou o corpo dela desequilibrar de tal forma que chegou a essa doença. Então você pode tratar todas as coisas. Como o pessoal tem uma certa reticência às vezes à homeopatia, né? Principalmente porque a homeopatia é tratada por substâncias extremamente diluídas que quimicamente não são mensuráveis, né? Fica essa sensação que isso aí não é nada. O que é, por exemplo, 3 gotas de remédio numa piscina olímpica, por exemplo, que é uma diluição, por exemplo, CH 60 da homeopatia, né? Puxa vida, eu vou colocar 3 gotas de veneno na piscina, meu filho pode nadar sossegado, que não vai fazer nada. Como é que a homeopatia funciona? Mas também, quanto de cheiro de cio de égua tem no ar para um garanhão
descobrir isso a 5 quilômetros de distância? Sabe? Então, assim, às vezes o pessoal fala de uma coisa, mas, entendeu? Mas existem situações na natureza que falam, como é que aquele disco aqui, que nariz é esse para pegar esse tipo de situação em relação a isso, né? Então, a gente busca sempre isso. Qualquer pessoa pode ser tratada. Eu, particularmente, eu fiz assim, eu sou pediatra há 30 anos, mas eu sou homeopata há 15. Então, quando eu fiz a homeopatia, eu já tinha 15 anos de pediatria. Tanto que a minha homeopatia, apesar de ser geral, foi muito mais relacionada à criança, porque eu já era um pediatra em relação a essa parte. Então, essa parte de... eu uso a homeopatia e uso a alopatia. E se me ensinassem a benzer e benzer fosse bom, eu também benzia, porque a minha função é curar a criança, né? Então eu vou buscando esse tipo de coisa. Então a homeopatia dá para tratar. O que eu percebo é que às vezes, como você vai plantar, por exemplo, uma determinada plantação num terreno, esse terreno ele pode ser propício ou não ao crescimento daquele tipo de coisa. Se você colocar arroz no deserto, não vai sair nada. Se você colocar arroz num charco, ele vai nascer, porque o terreno é propício para isso. Então tem crianças que a gente pensa, eu até encaminho para alguns colegas às vezes, porque eu tentei 2, 3 remédios e a coisa não anda. Aí eu lanço mão da alopatia. E como tem o inverso também, que são crianças que mudaram a vida a partir do momento que deixaram a alopatia para a homeopatia também. Eu acho que a homeopatia e a alopatia tem muita coisa boa. O importante é a gente tentar filtrar isso para cada pessoa. Mas tudo isso, na filosofia de tratamento homeopático, é muito legal. Quando eu fiz homeopatia, o meu professor, que eu, inclusive que traduziu esse livro chamado Organon, que é o livro base da homeopatia do Hahnemann, do médico que criou, o Dr. Marcelo Pustiglione, que é lá de São Paulo, meu amigo pessoal, ele falava assim para mim, Carlos, você era homeopata e não sabia, porque a gente pensava, mesmo na alopatia, na totalidade dos sintomas, de entender o que está acontecendo na casa da pessoa, na família, para o desequilíbrio que acontecesse. Então dá para se tratar toda e qualquer doença. Depende do terreno, do paciente, da capacidade do homeopata e que as duas coisas dê certo. Tá? Quando não dá, a gente tem outros vieses de tratamento em relação a isso. Maravilha. Dr. Carlos, muito obrigada pela brechinha na sua agenda, que a gente sabe que também é concorrida, né? E eu agradeço de coração por esse bate-papo aí. Eu que agradeço a oportunidade, inclusive, de estar conversando com você e de falar sobre esse assunto tão legal que me apaixono há muitos anos, né? É isso aí, obrigado. Que bom, obrigada. Imagina.